Bom, primeiramente, quero falar meu nome, né? Sou Raniel Nunes, eu sou educador do Instituto Hélio, um dos maiores centros de educação, né, do centro-oeste do país, e também sou profissional da Reliadif, onde eu sou um dos profissionais responsáveis por criar as tendências, né, no caso de moreno iluminado, né? Então, a partir de agora, a partir dessas semanas, as lives que serão aqui dentro do salão vão ser extremamente importantes no dia a dia, beleza? Bom, vamos lá. A live de hoje, gente, vai ser uma live bem direcionada para onde colocar as mechas no cabelo das clientes, né? A gente fez uma enquete, toda semana eu vou colocar uma enquete falando sobre isso e perguntando para você, profissional, como que você quer, onde o tema que você quer que eu aborde nas lives. E isso é importante porque é você aí que vai determinar o parâmetro das lives para que a gente tenha muito mais aqui uma conversa, né? Uma troca de experiência realmente para você aí aumentar a sua técnica, tá bom? A live dessa semana é onde colocar as mechas no cabelo da cliente. Bom, muitos profissionais fazem as lives aleatoriamente, né? E a gente sabe que isso realmente tem um resultado importante na hora da entrega do seu serviço para sua cliente, né? Os profissionais começam a fazer os cursos, vê só uma forma de fazer as mechas e a gente sabe que não existe só uma forma, existe várias formas, várias técnicas para você aplicar isso no cabelo da sua cliente. Bom, hoje eu vou fazer de duas formas, tá? Eu vou começar a fazer a explicação primeiro no flip chart, onde eu vou explicar direitinho o direcionamento das mechas, as linhas das mechas e onde você coloca e o resultado que essas linhas podem proporcionar dentro do cabelo. Isso é muito importante para você entender como tudo isso funciona. Não é só ver um vídeo lá no Instagram e repetir o que os profissionais estão fazendo não, tá, gente? Você tem que saber realmente o que você está executando para você ter um resultado eficaz, tá bom? Bom, a primeira parte, vou começar aqui escrevendo para vocês, são as linhas que existem para você executar o trabalho de mecha, tá, gente? Normalmente, a gente faz 3 tipos de linhas e de divisões para fazer a execução das mechas, tá? Vou explicar e vou escrever aqui para vocês. A primeira linha que a gente sempre procura executar é a linha horizontal. Linha horizontal. O que é a linha horizontal, gente? É quando você faz as mechas reta no horizonte. O que isso quer dizer? Que você vai fazer as divisões e as mechas vão cair assim, ó. Aqui são as linhas, as divisões retas na forma horizontal. Vou mostrar para vocês, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Ó, uma coisa muito importante aqui para vocês, ó. O nome está invertido que vocês estão vendo, mas o que é importante é vocês verem o desenho, tá bom? Para vocês tirarem e não se perderem na hora que eu estiver explicando, tá bom? Na hora que eu estiver falando, se vocês estiverem com alguma dúvida, eu paro vocês para responder as perguntas de vocês, tá bom? Ó, vocês estão conseguindo ver direitinho o desenho, a forma que eu estou querendo mostrar para vocês? Se sim, coloca sim. Se não, eu vou tentar aproximar um pouquinho mais o quadro, tá? Ó, primeira forma, forma horizontal. Eu quero que vocês vejam o seguinte, essa forma que eu fiz aqui, esse traço, é a forma horizontal. Isso quer dizer que ela é uma linha reta, tá, gente? É uma linha reta. Quando você faz essa divisão, a mecha, ela já vai cair de uma forma reta. Vou mostrar aqui para vocês na boneca, tá? Ó,
É a primeira forma que eu quero mostrar para vocês. Quando você faz uma divisão na horizontal, é uma divisão reta. Vou tentar mostrar para vocês. O que que isso quer dizer? Vocês estão conseguindo observar direitinho a divisão? Divisão horizontal? O que que isso quer dizer? Quando você faz aqui a mecha, ó, eu fiz uma mecha costurada bem grossa, tá? Vou tentar aproximar aqui para vocês. Ó, mecha bem grossa. Normalmente, quando você faz esse trabalho de divisão na mecha, que você quer executar, essa mecha na horizontal, ela vai ser uma mecha mais marcada. Por que, Raniel, que vai ser uma mecha mais marcada? Porque essa mecha, quando ela faz o caimento aqui, ela não faz nenhum tipo de viagem, nem para o lado e nem para o outro. Ela já tem um caimento em cima de onde você colocou. Olha lá, ó. Tá vendo aqui, ó? Ela não vai para o lado e nem vai para o outro. Por que que eu estou falando sobre a questão da viagem da mecha? Porque já eu vou abordar para vocês na vertical, a divisão vertical. E na divisão vertical, normalmente, as mechas, quando você divide na vertical, que você solta a mecha vai fazer uma viagem. E normalmente quando você usa na vertical, essa viagem ela vai fazer com que o cabelo fique menos marcado, fique mais suave. Por isso que, quando você quiser fazer mechas para sua cliente ver mais, você quiser destacar mais as mechas, eu indico sempre que você faça a forma de divisão na horizontal, tá? Isso é a primeira forma que você pode fazer para dar mais marcação para o cabelo da sua cliente, para você mostrar mais a mecha no serviço que você quer entregar, tá bom? Tranquilo? Tranquilo em relação à questão das mechas horizontal? Tem alguma dúvida? Vou dar uma forma para vocês, tá? Dar um exemplo para vocês. Às vezes a gente quer o topo mais iluminado, a parte de cima mais iluminada. O que que você pode fazer? Normalmente, eu, Raniel, quando eu quero esse topo mais iluminado, o que que eu faço? Eu vou utilizar as mechas na horizontal. Olha lá a divisão, ó. Horizontal, reto. Por quê? Porque essa mecha aqui, ó, essa mecha que eu dividi, quando ela cair em cima do cabelo que está escuro, ela vai fazer uma capa. Então você vai ter o topo mais iluminado, porém você consegue dar luminosidade nas outras partes do cabelo. Por isso que às vezes, quando eu vou fazer, principalmente trabalhos de morena iluminada, eu trabalho mais o topo. Porque a partir do topo, eu consigo dar mais luminosidade na cabeça inteira da minha cliente. Eu posso fazer essa divisão numa forma de transparência, olha lá, ó. Transparência, que é a mecha mais fininha, tá? Ou eu posso trabalhar essa mecha costurada. Tá vendo aqui, ó? Costurada. Pode ser até mechas um pouco mais largas, tá? Mas o que eu sempre gosto de indicar, se você não tem tanta segurança em executar o trabalho, não precisa você fazer mechas largas, porque a probabilidade de você marcar esse cabelo é muito maior. Agora, se você já tem uma habilidade e você consegue
fazer com que desfie legal esse cabelo, faça uma aplicação suave para não marcar essa mecha, você pode usar as mechas mais largas, tá bom? Isso foi a primeira técnica e linha que você pode usar para colocar as mechas no cabelo da sua cliente. Na horizontal, lembrem-se, você tem um pouco mais de marcação, tá bom? Bom, segunda forma que eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer aqui no quadro, tá? Só para vocês verem. A segunda forma que vocês podem aplicar é a vertical. A linha vertical é uma linha na diagonal, tá? Desculpa, gente. Isso aqui não é vertical. Essa aqui é diagonal, desculpa. Isso aqui não é... Deixa eu mudar aqui para vocês. Isso aqui é a linha vertical, é a linha reta, desculpa. Linha vertical. Linha vertical é uma linha reta. Normalmente, isso é usado para mechas que vocês querem super suave. Porém, quando você executa nessa forma na vertical, você, dependendo da quantidade de mecha, você também tem mais marcação. E às vezes você tem aquele cabelo zebrado. Vou dar um exemplo para vocês. Porque as mechas, gente, vão sair daqui, ó. Ó. Aqui são as mechas. Aqui é a linha, tá? Vou mostrar para vocês agora na boneca como que você faz esse tipo de divisão. E para que serve esse tipo de divisão na hora de você colocar no cabelo da sua cliente? Bom, vamos lá. Raniel, mas como assim a mecha na vertical, a divisão na vertical? A gente também pode fazer formas assim. E onde que você usa normalmente essa forma na vertical? Eu, particularmente, gosto de executar essa forma na vertical, principalmente quando você vai fazer mechas na parte das têmporas, na parte frontal. Não tem aquele cabelo que você tem a mecha mais destacada, que são os contornos. Eu gosto de usar de uma forma vertical. Porque quando você já coloca a mecha na vertical, olha lá a divisão, ó. Quando você já tira a mecha na forma vertical, você já consegue ter uma visão de onde você vai ter o caimento da mecha. Vocês estão conseguindo ver direitinho, gente? Estão conseguindo observar a forma, onde que eu estou querendo colocar para vocês? Estão conseguindo? Se sim, dá um joinha, né? Dá um likezinho aqui, tá bom? Isso é importante para a gente saber se está tudo certo, se vocês estão conseguindo me ouvir direito, tá? Não só ouvir, mas também observar o que eu estou executando, tá? Tá tudo certo? Estão conseguindo ver? Bom, então só para você entender um pouquinho, tá bom? Vou tomar aqui um pouquinho de água, só um minuto. Maravilha. Então, estão entendendo, né? Então, vamos lá. Bom, como eu estou falando para vocês, eu fiz a divisão na vertical. Divisão reta, para cima. E eu gosto, repetindo, de fazer sempre quando eu vou fazer a execução nas têmporas, na parte do contorno da lateral. Por quê? Aqui eu posso fazer de duas formas. Eu posso dividir a minha mecha
dividir a minha mecha. Aqui, ó, eu posso costurar. Olha lá, ó. Aqui é fundo, tá? Ó, eu posso costurar. Estão observando? Olha lá, ó. Ou eu posso tirar uma transparência. Sem problema algum. Sempre ressalto. Quando você for fazer a execução dos trabalhos, principalmente na parte da frente, tenta fazer mechas mais finas, porque você tem um trabalho mais suave. Não importa se você está fazendo na horizontal, na vertical ou na diagonal, tá? Para você ter mais suavidade, você não precisar esfumar o cabelo depois, que eu sempre falo que esfumar é corrigir um erro que você mesmo fez. Então use mechas mais finas, mesmo que você use mais algumas mechas, tipo 2, 3, se você quer deixar aquela mecha um pouquinho mais marcada, tá? Vamos lá, ó, a minha mecha tá dividida aqui, ó, na vertical, olha lá, ó, o posicionamento, tá reto o pente, e olha aqui a mecha. Como eu falei, eu posso costurar a minha mecha, ou eu posso simplesmente fazer uma transparência e ou desfiar essa mecha, ó, desfiar essa mecha, ou eu posso simplesmente fazer ela somente com uma transparência. Daniel, e o que eu vou fazer quando eu pego essa mecha só na transparência, que é uma mecha bem fininha? O que eu posso fazer para eu não marcar esse cabelo? O que vocês podem fazer é ir esfumando aos pouquinhos já esse cabelo, para não colocar o pincel, né, já de uma vez assim, ó, dar um exemplo para vocês. Pegar aqui a mecha, vou mostrar aqui para vocês, ó. Peguei aqui a mecha, em vez de eu pegar o pincel e já colocar aqui no cabelo direto, eu vou, ó, já esfumando com o pincel para ter um resultado mais suave desse cabelo. Então, só recapitulando, eu gosto de usar essa forma de vertical, principalmente nas têmporas, tá? Para eu ter um resultado mais fluido desse contorno, tá bom? Beleza? Essa foi a segunda forma de mechas para você colocar no cabelo da sua cliente, tá bom? Ó, eu queria saber de vocês se tá claro, né, se tá tranquilo essa forma de explicar, se vocês estão entendendo, né, onde eu tô falando na boneca, porque assim, pra mim às vezes a boneca fica um pouco escura aqui o cabelo, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, né? As próximas lives a gente vai fazer com a boneca mais, cabelo mais claro, mas normalmente a gente vai fazer com cabelo natural mesmo, a gente vai fazer alguns cabelos, tá? E aí isso vai ser bem dinâmico pra gente tirar a dúvida até na hora que eu estiver fazendo. E outra coisa que é legal, nessas lives, como vai ser ao vivo, o resultado vai ser na hora, não vai ter como disfarçar não. Se o cabelo ficou bom, eu mostro. Se o cabelo não ficou bom, eu mostro também. Ainda digo mais, vou mostrar por que não deu certo e por que deu certo. E isso é importante, tá bom? Então, pra gente ter realmente o nosso dia a dia, né? Como é que a gente trabalha dentro do salão. Vou contar aqui uma forma pra vocês, uma historinha. Essa questão da gente saber onde que as mechas são colocadas, para que serve. É engraçado que antes de estudar, né, de saber como isso funcionava, né, lá atrás, quando a gente fazia curso, era assim, o professor, ele chegava para você e falava assim, ó, faz assim, pega aqui esse cabelo, você vai, no tempo era costurar, né, gente? Você vai costurar esse cabelo aqui, faz assim, assim, assado. Só que nunca ninguém explicava por que usava aquela forma, por que usava aquela outra forma, e a gente ia fazendo e na verdade você ia aprendendo com os erros. Não era isso?
Tô mentindo? Não é assim que acontece no dia a dia, principalmente da gente, os profissionais cabeleireiros? Não é assim, gente. Tudo existe uma técnica para você chegar e às vezes até de uma maneira mais simples, mais prática, né? Então é o que eu sempre falo. A gente está aqui para evoluir como profissional e eu, no que eu puder, vou estar ajudando todo mundo aí nesse processo. Beleza? Bom, vamos lá. Eu queria perguntar aqui para vocês sobre essas duas técnicas. O que eu já falei agora? O que vocês têm mais dificuldade? É na hora de trabalhar na horizontal ou trabalhar mais com a forma vertical? Queria que vocês me falassem aqui. Né, pode escrever aí o que vocês acham, se vocês já trabalham assim, se não trabalham. Pode escrever aqui, eu espero, não tem problema não, sem pressa nenhuma. Porque só para a gente ir aprofundando um pouquinho mais, para a gente interagir um pouco mais em relação a isso, porque isso realmente ela interfere diretamente no resultado. O que eu estava falando para vocês, quando a gente faz aqui, ó, vou mostrar um negócio para vocês sobre a ó, aqui a cabeça da boneca saindo. Quando a gente faz, eu até mostrei lá no quadro, tá vendo essa forma aqui, ó? Que eu tô mostrando aqui pra vocês. As mechas, ó, lá ela tá saindo assim, olha lá, ó, as mechas estão saindo caindo, né? Por quê? Porque essas mechas aqui são como se elas estivessem costuradas, ó. E ela vai sair de um lado, mas só que elas vão, ó, cair, ó. Essas mechas, elas estão na vertical, mas elas vão cair. A Ellen está falando aqui que tem dificuldade na vertical. É justamente isso, Ellen, que eu estou falando para você. Sempre observa o caimento da mecha, tá? Não é porque você está dividindo a mecha na vertical que ela vai ficar na vertical não, tá? É o que eu falo, essa mecha ela vai fazer uma viagem. Lembra que eu falei agora há pouco sobre a questão da viagem da mecha? Essa mecha está dividida na vertical, só que ela vai cair. Ela vai vir para cá, ó. Então, você tem que observar sempre que você tirar a mecha aqui, ó, que você tirar a mecha daqui, ela vai para onde, ó? E outra coisa muito importante, tá? Outra coisa muito importante. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui eu dividi a mecha, fiz quatro costuras, ó, 1, 2, 3, 4. Só que essa mecha que eu dividi em 4, ela vai se tornar só uma. Por quê? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Quando ela cair aqui, ela vai se juntar. Ó, observem, ó lá. Ela vai ficar junta. Quando você trabalha isso na vertical. É diferente de quando você trabalha o costurado na horizontal. Quando você trabalha na horizontal, quando você costura a mecha, elas vão ficar separadas. Agora, quando você trabalha, olha lá, ó, vertical, quando você trabalha na horizontal, quando você trabalha na vertical, essas mechas vão ficar uma em cima da outra. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês, ó. Vou mostrar aqui na lateral, ó. Vou mostrar aqui na lateral. Olha lá, ó. Era 4 mechas, mas ela se torna apenas uma. Então é importante você entender para que serve a forma. Tá bom? Ó. Vou falar uma coisa aqui para vocês. O que é legal sobre essa questão de vertical e horizontal. A gente não pode se perder. Sempre que você estiver um pouco perdido com os nomes, né? Principalmente com os nomes vertical e horizontal, você lembra que horizonte é para lá, reto, ou para o outro lado, reto. E vertical sempre vai ser para cima ou para baixo. Lembra disso, tá? Isso é importante para você não se perder. Você viu que lá no começo eu ia me perdendo lá com o direcionamento,
questão de direção, e isso confunde bastante às vezes a gente. Tá bom, gente? Beleza. Tranquilo em relação a isso? Vamos lá. Eu vou falar a última linha que normalmente a gente trabalha e é o que eu mais gosto de usar. Tá? Não quer dizer que todos os cabelos eu faça com essa forma. Porém, é o que eu uso bastante, tá? No meu dia a dia, que é a forma diagonal. Vocês conseguem ver aqui se eu escrever? Consegue, né? Ó, vou escrever até de outra cor. Vocês estão conseguindo ouvir direitinho, gente? O pessoal ligou o secador direitinho. Vocês estão conseguindo ouvir? Tá bacana? Tá? Ó. Diagonal. É diagonal. Eu sei que vocês estão vendo inverso, mas só para escrever para vocês. É essa linha aqui, ó. Diagonal. Normalmente, você fazer essa divisão, as mechas vão cair aqui, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês, agora na boneca, que é mais fácil para vocês entenderem sobre essa questão. E qual a viagem que normalmente a mecha faz quando você faz um trabalho na diagonal. As mechas na diagonal, gente, você pode fazer em toda a cabeça, tá? Em toda a cabeça, sem medo nenhum, que normalmente isso não vai te dar marcação. Isso só vai te dar marcação se você exagerar na largura das mechas e você esquecer de algumas técnicas importantes, que é eriçar bem o cabelo. Outra coisa que eu gosto sempre de falar é usar o pincel da maneira correta, e isso você pode marcar. Se não, você pode trabalhar em qualquer lugar da cabeça com a forma diagonal, tá? Você pode usar na franja, você pode usar na nuca, na lateral, no topo, no meio. E isso é que é legal, porque normalmente eu utilizo isso fazendo poucas mechas, dando bastante luminosidade no cabelo, e o que é o mais importante para mim, tá? Como profissional, é não deixar um cabelo zebrado, muito marcado, e entregar um cabelo com mais naturalidade, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Vocês estão conseguindo entender direitinho sobre o que eu falei aqui agora, questão da forma, tudo bonitinho? Bom, ó, o que é legal? Quando eu comecei a fazer, eu gosto sempre de contar essas historinhas, porque isso é dia a dia, tá, gente? É meu dia a dia, como que eu cheguei em alguns resultados, como eu comecei a evoluir nesse processo de aprendizagem. E é muito importante para você entender também. Eu acredito que acontece com você. Normalmente a gente começa a fazer e observa as fotos no Instagram e a gente não consegue chegar naquele resultado que a gente acha que vai chegar. Vou dar um exemplo. A cliente chega pra gente com uma foto de uma modelo. A gente sabe que normalmente aquele resultado não vai ser igual. Porém, a gente, como profissional, você aí, você tem que saber qual a técnica, qual a linha, qual a forma adequada de execução daquele processo. Entendeu? Por mais que o cabelo não vai ficar 100% igual, você tem que entender como que aquilo foi feito. Entendeu? E essa parte da conversa sua com a cliente, ela é muito importante. Antigamente era assim, ó. O Hélio sempre fazia isso. A cliente chegava com a revista, antigamente, tá? Aí o Hélio pegava a revista e amassava assim e jogava no lixo. Por quê? Porque ele sabia que aquele cabelo
que a cliente trazia nunca ia ficar igual com o que a cliente que estava sentada na cadeira queria, né? Ele já falava logo, ó, isso aqui não dá pra você não. Por quê? Porque a gente sabe, gente, o cabelo é diferente. Normalmente os cabelos que chegam, né, que mostra pra gente fazer, são cabelos totalmente estilizados, né, feito babyliss, escova, né, e a gente sabe que não é o cabelo do dia a dia de quase 100%, né, de todo mundo, de todas as clientes, não é verdade? Tô certo? Tô errado? Então, a gente tem que ter essa percepção, que é muito importante. Então, o primeiro passo para você, pelo menos, entregar, né, aquele cabelo que a sua cliente pede, é você saber o trabalho de execução, saber como é que aquelas mechas foram disponibilizadas no cabelo da cliente. Dá um exemplo. Normalmente o cabelo ele tá muito mais, as mechas estão mais aparentes, tá? Você consegue ver as mechas. Provavelmente, quase 100%, essas mechas foram feitas todas na horizontal. Todas na horizontal. Então, são cabelos mais marcados. Quando você vê aquelas mechas mais suaves, normalmente, aquele cabelo, ele foi feito na diagonal. Por quê? Porque são mais suaves, mais naturais. Então, isso ajuda você aí, né, a observar um pouco melhor. Eu acredito que agora, eu falando isso para vocês, vocês vão notar mais. Toda foto que vocês olharem lá no Instagram, você vai dizer assim, eita, esse cabelo tá marcado, essa mecha foi feita na horizontal. Essa mecha tá mais suave, foi feita na vertical. Por quê? Porque vocês estão começando a entender um pouquinho mais como isso funciona. Tá bom? Bom, vamos lá. Vou mostrar para vocês a forma diagonal, tá? Vou separar aqui a mecha para vocês observarem. Estão conseguindo ver aqui? Bom, vou começar aqui pela parte de trás. Normalmente as mechas, olha lá, ó, a mecha tá na diagonal, ó, na diagonal. Olha lá. Deixa eu arrumar aqui para ficar mais limpinho para vocês observarem. Ó. Deixa eu prender aqui esse cabelo, tá? Te deixa mais organizado, mais bonitinho, né? A nossa da Red. Olha lá. Bom, aqui a mecha tá feita na diagonal, certo? Estão conseguindo observar aqui o desenho da diagonal? Olha lá, ó. Aqui, ó. Diagonal, tá? Vamos lá. Normalmente essa mecha aqui, quando você tira ela na forma diagonal, essa mecha ela vai fazer uma viagem igual lá na vertical. Porém, é uma viagem menor. Não é uma viagem tão brusca. O que isso quer dizer? Que isso vai te dar um pouco mais de suavidade no cabelo. Por isso que eu gosto de utilizar sempre a forma diagonal. Seja ela feito costura, olha lá. Conseguem ver lá, ó, costura. Por quê? Olha lá, ó, a mecha quando ela cair, ela vai fazer, ó, a mecha tá aqui, certo? Quando essa mecha cair, ela vai fazer uma viagem. Então, ela vai ter luminosidade. Olha o que eu quero falar para vocês. Essa mecha na diagonal, ela vai ter luminosidade em todos os pontos do cabelo. Por quê? Desde a parte inicial, que é a parte de cima, até a parte final da mecha, que é a parte de baixo. Normalmente, existe um começo e um fim. Não tem quando você tem a forma. Vou escrever aqui para vocês observarem, ó. Dar um exemplo aqui para vocês. Vou pegar aqui para vocês. Só
Só para vocês observarem, olha lá. Aqui tá a cabeça, tá? É como se aqui fosse a cabeça. Não tá muito bem feita não, mas é uma cabeça, tá? Tirar aqui a cabeça da boneca. Bora lá. Aqui a cabeça. Aqui são as mechas na diagonal, ó. Aqui a parte de trás da cabeça, tá? Mechas diagonais. Estão observando aqui, ó? Diagonal. Normalmente as mechas vão cair aqui, ó. Vocês estão conseguindo observar? As mechas, apesar de você estar tirando na diagonal, elas sempre vão ter o caimento em toda a parte do cabelo. Olha lá, ó. Não tem esse cabelo que quando você pega e faz o babyliss, ele fica, ó. Você vê o desenho das mechas. Você já viu? Olha aí no teu Instagram bem aí que tu já vai ver. Aparece 10 desse aí. Normalmente são feitas mechas na diagonal. E olha uma coisa super interessante. E eu acredito que você não notou ainda. Normalmente, ó, a mecha quando é feita na diagonal, ela começa do maior para o menor. O que isso quer dizer? Ó? A mecha, vou mostrar aqui para vocês, ó. A mecha tá maior aqui, ó, e aqui ela termina bem pequena, ó. Porém, olha o que eu quero mostrar para vocês. Porém, o comprimento é um só. Olha lá, olha o tamanho da mecha, olha o tamanho de onde ela termina. Então, o que eu quero falar para vocês? O que isso quer dizer? Que normalmente, quando você trabalhar na diagonal, você vai ter mais suavidade e você vai ter a mecha tanto no começo quanto no fim da divisão que você fez. E o cabelo vai estar todo iluminado. E você vai ter menos marcação. Diferente de você, ó. Olha isso. Diferente de você fazer na horizontal. Aqui é uma horizontal agora, tá, gente? Ó. Que a mecha vai cair aqui, ó. E ela vai cair sempre do mesmo tamanho. Por isso, se você quiser mais suavidade, trabalha na diagonal. Diagonal. Se você quiser mais marcação, olha aqui, ó. Marcação, você vai trabalhar na horizontal. Horizontal. Só para você entender um pouquinho sobre essa questão de você ter a divisão e como que você quer utilizar. Vou perguntar para vocês estão conseguindo entender um pouquinho do que eu estou passando para vocês sobre quando usar a mecha, onde usar a mecha, menos marcação, mais marcação? Estão conseguindo entender? Tá com tempo, tá? Pode responder se sim, dá um coraçãozinho aqui, ó. Se tá entendendo, dá um foguetinho aí, que aí o Instagram entende que a gente está interagindo. Tá? Só para vocês entenderem sobre essa questão onde vocês colocaram as mechas, tá? Pode responder, tô com tempo. Tá? O que é interessante? Por que é interessante a gente entender dessa parte, tá? Da parte teórica. Porque quando você pegar a cabeça da boneca, dá aqui um exemplo para vocês, ó. Quando você pegar aqui, vamos lá. Vou começar a fazer o cabelo da minha cliente. Normalmente a gente vai começar pela parte de baixo, certo? Pela parte da nuca. Vamos lá. Ah, eu quero que esse cabelo ele tenha mais luminosidade, mais na parte de baixo aqui, ó, da frente do meu cabelo. Quando a cliente jogar o cabelo para frente, tá? Vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês.
quando a minha cliente quiser ter mais luminosidade, o que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar a parte de baixo do cabelo. Ó, esse cabelo sempre vem para frente. Esse cabelo que fica aqui na frente, normalmente é esse cabelo aqui embaixo. E normalmente eu gosto de utilizar diagonal. Por que, Raniel, que você gosta de utilizar diagonal? Porque aqui eu vou ter clareamento dessa mecha, desde a primeira parte de cima até a primeira parte de baixo. Olha aqui, ó. Olha lá, olha essa divisão diagonal. Então esse cabelo aqui, ó, quando ele cair aqui para frente, ó, que a cliente jogar o cabelo dela para frente, eu vou ter mais luminosidade aqui. Então isso é importante vocês entenderem quando que você vai utilizar. Entenderam? Sobre essa questão, principalmente na diagonal. E por isso que eu utilizo mais vezes essa técnica no cabelo das minhas clientes para me dar mais naturalidade, tá? Ah, Raniel, e como é que eu faço a partir daí? O que é que eu tenho que fazer, né, para evoluir e ir evoluindo? Então, depende do resultado que você deseja. Se eu quero dar mais, aquele cabelo mais claro, principalmente nos meus contornos, eu vou fazer uma mecha e aí depois eu faço outra mecha. Faço 2 mechas, um exemplo, tá? 2 mechas, que aí eu consigo deixar mais suave. E um pouquinho mais marcado. Suave que eu digo é um pouquinho só mais marcado, mas não aquela mecha destacada. Tá? 2 mechinhas. E como é que eu faço daqui para frente? Aqui você pode fazer a divisão de mais ou menos 2 a 3 centímetros para a próxima mecha. Por quê? Tudo isso aqui que eu deixar, ó, tudo isso aqui que eu deixar vai ser fundo. E a partir daí, ó, eu pego outra mecha de novo, diagonal. Por quê? Porque essa mecha, novamente, ela vai cair para frente. Olha a viagem que a mecha faz. Ela vai cair para frente. Então isso me dá mais luminosidade. Não precisa eu ficar fazendo várias mechas na cabeça da minha cliente, sendo que eu tenho uma forma mais rápida, mais interessante de entregar luminosidade para minha cliente. Entenderam? Tranquilo? E isso ela pode ser feita tanto aqui na parte de trás quanto na parte da frente, tá? Ó, diagonal na parte da frente. Vou mostrar aqui para vocês. Na parte da frente. E eu posso fazer diagonal também no topo. No topo. Tá? E aí depende muito do resultado que a gente quer entregar para nossa cliente. Tá bom, gente? Então, hoje eu falei para vocês 3 formas, 3 linhas específicas de como você utilizar mechas e colocar as mechas e para que serve cada uma das 3, tá? Eu falei da forma horizontal, falei da forma vertical, forma não, da linha horizontal, vertical e diagonal. Com isso, você consegue trabalhar mais, entender um pouco mais como isso funciona e você entregar realmente resultado maravilhoso para suas clientes, tá bom? Então, gente, muito obrigado, tá? Pela live de hoje. Antes disso, eu queria saber de vocês o seguinte: vocês têm alguma dúvida? Desculpa. Foi esclarecedor para vocês algumas coisas? Se não, pode perguntar aqui, eu tento, né, revisar um pouquinho mais para vocês, né? Pra gente entender, claro, vai ter várias dúvidas. Se vocês não querem responder aqui, pode ir lá no meu direct, manda mensagem pra mim. À medida do possível, eu vou respondendo todo mundo, tá? O que a minha ideia aqui é que realmente a gente consiga tirar a maioria das dúvidas, tá bom? Tranquilo?
Nada, eu que agradeço, né, de verdade aqui a audiência de vocês, e eu peço também que vocês divulguem isso, tá, gente? Semana que vem eu vou trazer uma modelo, né, não é 100% ainda, eu tenho que ver se ela vai conseguir vir nesse horário, e a gente vai começar a fazer os cabelos ao vivo, né? Os cabelos ao vivo, é como eu falei pra vocês. Se der o resultado maravilhoso, a gente vai mostrar como é que é a hora, qual é o momento, o que que eu faço, por que que eu não faço, por que que deu errado. É cabelo do dia a dia, tá? Não vou escolher cabelos perfeitos para fazer. Eu vou fazer cabelos que chegam do dia a dia, como vocês também, para vocês verem a dificuldade que eu tenho e como que eu resolvo esse tipo de problema, tá bom? Então, essas questões, né? Então, espero vocês toda quarta-feira, às 8 horas, aqui junto comigo, para a gente estar evoluindo, tá bom?